Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu estou aqui ó, com esse cachorrinho aqui. Eu sou Ismael Pereira, Pistolinha, ele tem nome. Eu também tenho nome, ele tem nome. Eu sou o Ismael Pereira e somos lá Tentando Ser Espírita e estamos com uma nova série no canal do YouTube, né? Abrimos o canal e vamos começar a fazer um estudo da doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos. Estamos na questão 1, iniciando, e eu queria convidar vocês a refletirem. É um bate-papo de certa forma informal, gostaria de saber a opinião de todos vocês e vamos nos aprofundar e desvendar essa doutrina que é incrível, mas ao mesmo tempo vamos tentar fazer debates. Vou trazer parentes, amigos, espíritas, para a gente conversar e não ficar apenas limitado ao que diz, tentar refletir o que diz aqui no Livro dos Espíritos e vivências e opiniões, e vamos ver. Esse aqui ainda não chegou na fase de ser humano. Quando ele chegar, ele também vai estar aqui na nossa conversa. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Que é Deus? A primeira pergunta. Que é Deus? Allan Kardec, ele poderia ter falado quem é Deus? Ou o que é Deus? Qual coisa é Deus? Mas ele perguntou o que é Deus. Por quê? Se ele perguntasse quem é Deus, ele teria que dizer que Deus é alguém. Se ele perguntasse o que é Deus, Deus seria uma coisa. E Deus é algo tão amplo que não teria como classificar de certa forma Deus. E a gente, né, eu perguntei para minha namorada hoje, que ela estava aqui, o que era Deus para ela. E ela falou, Deus é um sentimento. E de certa forma eu entendo. Tem algumas igrejas evangélicas que o nome é Deus é amor. Deus seria um sentimento. Para mim, Deus, a meu ver, é a natureza. Seria tudo. As árvores, as plantas. Eu tenho essa visão de tudo. Quando eu olho a natureza, quando eu olho o sol, que o sol às vezes, mesmo naquele dia quente, que o sol tá escaldante, é aquele sol, né, que faz no inverno as plantas não morrerem de frio. Aqui no Rio Grande do Sul é muito frio. É o sol que nos dá a vitamina que o corpo precisa. Então, de certa forma, eu vejo Deus como sendo a natureza. Não estritamente sinônimos, mas coisas em conjunto. Talvez não tenha deixado claro. Mas vamos à questão do Livro dos Espíritos aqui, a resposta que os Espíritos deram. Questão número 1. Que é Deus? A resposta é: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então a doutrina espírita, ela tem um viés, ela tem um tríplice aspecto. Ela é uma religião, ela é uma filosofia e ela é uma ciência. Acima de tudo, ela tenta, eu vou tentar esquematizar para quem está começando, né? Filosofia, por quê? A gente questiona algo. Filosofia é isso, é questionar por que tal coisa. Que é exatamente o que temos aqui. A questão do Allan Kardec. Ela é uma religião porque ela tenta religar com algo, com o Supremo, com algo que é acima de nós. Essa é a ligação. Então, de religião vem de religar. Religião. Ciência. Por que é uma ciência? Porque ela não é fruto de um mero acaso. Allan Kardec, como codificador, ele estudou e ele pegou diversas informações. Ele de certa forma, combateu assim, ele pegou a informação, bom, é isso. Ele não se deu por satisfeito. Ele foi lá em outros países e viu, não, assim, os espíritos de forma unânime falam isso. Ele não simplesmente se contentou, não, me falaram que era isso, é isso. Não, ele foi a fundo, como uma comprovação científica mesmo. Quando a gente está em tempo de pandemia, a gente não pode fazer uma vacina, aplicar em uma pessoa e dizer que ela é a vacina perfeita para todos. Ela deve ser testada e retestada e reaplicada para se tornar, né, efetiva, uma verdade. Então, assim, vamos passar para a questão 2. Aí que ela fala que o Allan Kardec pergunta: o que devemos entender por infinito? Aí a resposta: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. De certa forma, eu lembro que tem uma máxima que fala, não é?
O impossível é só questão de opinião, é uma música. De certa forma, quando a gente não conhece algo, a gente diz que algo é místico ou é infinito. Então, ao meu ver, a resposta dos espíritos se espelhou nessa base. Questão número 3. Pode-se dizer que Deus é infinito? Resposta. Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Diz que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria causa e dizer que uma coisa não é conhecida por uma coisa que também não o é. É confusa. Mas uma coisa que me alegra na doutrina espírita, de certa forma, e que a gente tem consciência, de que eles dizem em vários momentos que a gente tem uma pobreza de linguagem e tentam adaptar as respostas para o nosso momento. Porque não é uma doutrina que se tem respostas prontas para tudo. Em diversos momentos, eles dão uma meia resposta e dizem: vocês não têm capacidade ainda de entender o nosso. Porque, de certa forma, é que nem a gente querer chegar para uma criança que está na pré-escola da quarta série, que ela. Eu não estou falando de idade ou de. Eu digo de pensamento. Ela não viveu o suficiente, ela ainda não sabe ler. Aí você não pode apresentar para ela um livro de física quântica, falar, leia. Ela fala, mas eu não sei ler, eu primeiro preciso aprender a ler para depois poder ler o livro. Então, né, de certa forma, a gente tem uma pobreza de linguajar, não nós como pessoas, mas nós como globalização mesmo. E de questão de entender, tem coisas que estão fora do nosso alcance e que nós tentamos, no nosso sentimento de explicar tudo, no nosso desejo, explicar algo que às vezes a gente dá uma abstração, como diz ali. A gente dá respostas vagas que, de certa forma, não dizem nada. Uma questão que, quando eu era criança, sempre que me deixava a cabeça assim, a mil, quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu pensava, mas quem criou Deus? Da onde vem o Deus? E Deus, ele vem da onde? Quem criou Deus? Para onde ele vai e acaba? Tem... Isso tudo a gente vai estudar na doutrina espírita. Mas, de certa forma, eles são claros em dizer que a gente não tem ainda capacidade de entender tudo, de compreender tudo. Porque a própria ciência está evoluindo. A gente está num. E lembramos que esse livro foi escrito há séculos foi escrito esse livro. E ele não discorda, ele sempre acompanha a ciência. Entende-se que a doutrina espírita, como sendo uma ciência, ela sempre vai acompanhar a ciência. Porque a gente, de certa forma, a religião estuda um ponto. Os reflexos das leis de Deus. Vamos falar na cultura oriental, karma. Aqui é o nosso ocidente, ação e reação. Leis de Deus. A ciência mais clássica estuda a lei da gravidade, que é uma lei de Deus, um reflexo de Deus. Ação e reação, inércia, leis físicas que de certa forma são leis divinas. Então a gente está evoluindo. Então nosso conhecimento, tanto religioso quanto conhecimento físico, científico, químico, vai evoluindo aos poucos. E essa é a questão. Eu queria agradecer a todos que estiveram atentos aí. E em breve vamos com novos vídeos. No próximo vídeo vou chamar meu pai para a gente conversar, dar continuidade. Peço que vocês comentem aí nos comentários o que vocês pensam, o que vocês acham. E perdão por algum erro, alguma informalidade. Esse é meu jeito de ser, né? Quem me conhece sabe que até nas minhas músicas, que eu sou músico, eu tento ser o mais direto e informal possível, embora como estudante de direito não devesse florear mais as coisas, eu gosto de ir no cerne da questão. Às vezes isso é mal interpretado, eu me equivocar, me equivoco em muitos momentos, mas eu espero que vocês tenham entendido e critiquem aí, porque sempre vai haver críticas, e críticas faz parte da vida e é só assim que a gente evolui. A gente tem muita coisa a evoluir. Queria agradecer a todos e fiquem com Deus.